Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prosa e Palavra. Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite para você que está aí junto conosco. Seja muito bem-vindo. Roda a nossa vinheta. Então, pessoal, muito bem. Estamos retomando aí o trabalho das gravações do vídeo, das mensagens que a gente estava fazendo, das séries que nós estávamos aí gravando, a série de Heróis da Fé, de Hebreus capítulo 11, e infelizmente tivemos uma perda na nossa família, minha sogra veio a falecer, e isso demandou um desgaste emocional muito grande por parte da nossa família também, minha esposa, minhas filhas. E isso acabou também dando um, um intervalo muito grande aí, sem fazer vídeos. Mas o mais importante é que estamos aqui de volta e eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Tivemos cuidando da minha sogra até o último instante aqui na minha casa. Ela esteve junto comigo aqui, a gente estava prestando toda a assistência, todo o cuidado. E agora ela está junto do Senhor, ela está junto do Senhor, ela dorme no Senhor, e cremos que brevemente estaremos nos encontrando nos ares com Cristo, e estaremos lá junto, a eternidade lá junto com a minha sogra, no nome de Jesus, assim nós esperamos. E seguindo com a nossa série Heróis da Fé, hoje nós vamos falar do estudo da vida de Jacó. Jacó é o texto, está lá no livro de Hebreus, onde vamos ver o texto que trata da vida de Jacó. Leamos o texto. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então esse texto aí que acabamos de ler, Hebreus capítulo 11, versículo 21, trata aí da vida de Jacó, que pela fé ele abençoou os filhos de José, né? Então a gente tem uma trajetória bem, bem esclarecedora ali da vida de Jacó no livro de Gênesis. E o significado do nome Jacó é aquele que segura pelo calcanhar, mas também ficou conhecido como enganador, pois enganou seu pai, bem como seu irmão. Características que a gente traça dentro do perfil da vida de Jacó: ele foi o pai das 12 tribos de Israel, o terceiro da linhagem patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Ele era pastor e proprietário de gados. O decurso da trajetória de Jacó vai do capítulo 25 de Gênesis até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Jacó viveu 147 anos aqui nessa terra. A distorção do caráter independe do lar cristão ou não. Isaac foi uma grandíssima referência de comunhão com Deus, mas ainda assim não livrou o comportamento dos seus filhos. É bem interessante isso. A gente está falando da terceira pessoa aqui nessa linhagem patriarcal. Tivemos Abraão, Isaac e agora Jacó. Isaac foi um exemplo de referência de pai, de comunhão, de uma vida com Deus, né? E o fato dele ter sido toda essa referência não isentou o filho dele, Jacó, de ter esse desvio de caráter, né? Então, tanto que ele tinha essa má fama de enganador. E a gente vai ver que dentro desse contexto, dentro desse agir de Deus, é muito interessante você saber o Deus a quem você serve. E isso parte de uma experiência, de uma vida, de um relacionamento com Deus. Já o Jó também, ele passou por um processo desse. Jó, ele chega ao final, ali no capítulo 42, e ele fala que antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele vê o Senhor.
Então fala de uma intimidade, de um relacionamento. Antes ele conhecia de ouvir falar, agora os olhos deles veem o Senhor. Acredito que Jacó tenha sido a mesma coisa. Ele era o Deus de ouvir falar do pai dele, das experiências do pai. Mas ele e o próprio irmão não tinham experiências com Deus. E a partir do momento em que ocorre toda aquela briga ali em família e ele tem que fugir, no caminho, ali na Jacó, ali em Berseba, essa história está ali em Gênesis capítulo 28, que vai do versículo 10 ao 15, mostra a primeira experiência assim clara que Jacó vai tendo com Deus. Então ali ele tem a sua experiência com Deus, inicia o seu relacionamento com Deus. Deus se revela para Jacó de uma maneira muito muito tremenda através dos sonhos para ele. E o Senhor fala com ele que iria abençoar, que tem promessa para a vida dele. Então, se você for ler ali Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 15, tu vai ver essa experiência que eu estou falando. O capítulo 29, versículo 25 de Gênesis, começa Deus a trabalhar na vida de Jacó. Então você vai ver agora não só uma experiência que ele tem com Deus, mas Deus moldando o caráter de Jacó. E é assim que acontece na nossa vida. A maioria das pessoas que vão para Cristo, eles são ex alguma coisa. Ele é ex-viciado, ele é ex-alcoólatra, ele tinha problema com drogas, com bebida, enfim, toda, toda sorte de desvio de caráter, de corrupção do ser humano. Então, Deus ele trabalha na nossa vida, ele trabalha no nosso coração, ele trabalha para que a gente venha se moldar ao caráter de Cristo, porque o que agrada a Deus não é o ser bonzinho que a gente fala. A bondade ele é um atributo comunicável, ele é um atributo que flui de Deus para o ser humano. Mas o caráter de Cristo ele tem que ser moldado, ele tem que ser construído, ele tem que ser solidificado na vida da pessoa que passa a ter um relacionamento com ele. Então a gente vai vendo Deus trabalhando na vida de Jacó dessa forma. Então em Gênesis 29, versículo 25, e aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que fizeste isso? Não tenho servido por Raquel? Por que me enganaste? Agora você viu uma pessoa que enganou sendo enganada, sofrendo aquela lei da semeadura. Ele trabalhou por 7 anos porque ele se apaixonou por Raquel. Então ele combinou com o sogro dele para trabalhar por 7 anos para casar com Raquel. E ele trabalhou os 7 anos. Só que ao fim desses 7 anos, o sogro dele não deu Raquel, deu Lia para ele, a primeira a filha mais velha. E depois ele trabalhou mais 7 anos, ou seja, um total de 14 anos, para ter a sua esposa que ele amava, que era Raquel. Naquela época, vale ressaltar que não havia esse impedimento do homem casar com mais de uma mulher. Amém? Gênesis 31, versículo 3, fala do Jacó obediente ao comando de Deus. Então você vai ver aqui agora um Jacó mais maduro, um Jacó mais experiente. Gênesis 31, 3 fala: e disse o Senhor Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E você vê Jacó já mais sensível, com um relacionamento sólido com Deus, mais experiente e obediente à voz do Senhor. Então você vai ver um outro Jacó aqui. E Deus ele continua a promover essas mudanças. A mudança de nome de Jacó para Israel revela uma mudança de caráter de um homem que perseverou em buscar a Deus, conforme Gênesis 32, 28, tornando-se um exemplo de fé e de perseverança. Gênesis 32, 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então, você vai ver que essa mudança de nome é como se fosse uma virada de chave na vida de Jacó, onde Deus estava testificando ali uma mudança de caráter. Então, assim, a vontade de Deus é que todos nós venhamos a ter essa mudança. A vontade de Deus é que todos nós venhamos ser alcançados
por essa graça. Amém? Jesus veio para não somente nos dar a salvação, mas também para remover o pecado e a culpa. A remoção da vergonha e da culpa vem de uma fé genuína em Cristo. Então, anos depois, você vê Jacó se reconciliando, porque ele saiu da terra do pai dele, da mãe dele, com aquele rompimento, com aquela briga de família com o irmão. E Deus, ele vem para entrar na nossa vida para justamente trazer a harmonia, a reconciliação, trazer o relacionamento primeiro com Deus. Hoje o meu pastor pregou sobre isso. Trazer primeiro essa paz com Deus. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, para Deus, para Jesus, a gente tem paz com Deus. Agora você consegue desfrutar dessa paz de Deus e você consegue se reconciliar com as pessoas, consegue ter um relacionamento com o seu próximo. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Gênesis 32, temos a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú, que trata nada mais do que uma cura, né, de uma obra que Deus fez na vida de Jacó, que agora se chama Israel, e determinou que ele voltasse para a terra dele, para a parentela dele, que o Senhor seria com ele. Mas porque Deus queria concluir essa obra, trazendo cura, trazendo novamente esse relacionamento dele com a família, com o irmão. Gênesis 49, Jacó abençoa cada um dos seus filhos e morre. Gênesis 49. Então, a conclusão da história, para a gente já até encerrar aqui, chegando ao final, a conclusão da história, da vida de Jacó, é uma história que se identifica com muitos de nós, em que a Bíblia revela os altos e baixos que no processo de construção de uma fé sólida, processo de amadurecimento espiritual, que combinam com Lucas 22:32, quando o Senhor fala mesmo para Pedro. O Senhor fala para Pedro: Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Mas o que é isso? A conversão é um processo. A conversão é um processo. O Anderson que vocês estão vendo hoje aqui, dando esse exemplo aqui da palavra de Deus, foi o Anderson que passou por um processo também, passou por uma libertação, sabe? Eu era pegado, eu era muito relacionado com a bebida, com a noitada, sabe? Isso foi um processo que Deus foi trabalhando na minha vida até hoje vocês olharem aqui e ver um homem transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que não só a nossa vida a nossa vida com Deus, ela é construída quando Deus fala assim: olha, eu tenho uma obra na sua vida, é uma obra de tijolinho mesmo, tijolinho por tijolinho construindo o caráter de Cristo na nossa vida, porque é isso que satisfaz a Deus, é Cristo em nós, é Cristo refletindo em nós. Então a gente vê esses altos e baixos da vida de Jacó e se depara muito com a gente nesse crescimento contínuo na presença de Deus. Meu irmão, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Peço, continue orando por esse trabalho, continue orando pela minha vida, pela minha família, nos ajude em oração, que você possa, através dessa palavra, entregar a sua vida para Jesus, procurar uma igreja mais próxima da sua casa. Se você não tem uma igreja, se você não tem um local onde você congrega, pode nos conhecer ali na nossa igreja, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado, fica ali no Pedregulho, fica ali em Benfica, na São Luís Gonzaga. Então você pode fazer ali essa visita ali, que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Que Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz. Deus abençoe.